Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje para falar um pouquinho sobre um termo que a gente utiliza bastante nos nossos estudos. Estamos aqui na aula número 4 do nível Universo 1 e a aula é sobre fractal, o que é a geometria fractal. Por que é importante compreendermos esse conceito de fractal? E vocês vão ver que é algo simples e que é algo que está em toda a natureza, tá? Então vamos começar pelo conceito. O que é fractal? É uma geométrica complexa, cujas propriedades em geral repetem-se em qualquer escala. Vamos ilustrar aos exemplos. Na aula anterior eu esqueci de falar o nome da bonequinha, é Matryoshka, a bonequinha russa, aquela que a gente falou que muda a escala, mas continuam sendo bonecas. Então elas têm o mesmo formato, têm a mesma dinâmica, são idênticas, o que muda é o formato, tá? E em um outro exemplo, essa barra de acrílico sofreu uma descarga elétrica e aí mostra o caminho da descarga elétrica. Forma o quê? Uma geometria fractal. O que é a geometria fractal aí nesse exemplo? É o mesmo exemplo dessa folha, dessa pétala, enfim, essa folha, esse diagrama aí, onde todo o conjunto inteiro tem o mesmo formato de um pedaço. Ou seja, qualquer fragmento que você separe vai ter a mesma forma do todo. Então repare, nessa folha grande azulada, o destacado em vermelho tem o mesmo formato do destacado em azul, tem o mesmo formato do azul claro no todo, tendendo aí ao infinito. Mesma coisa essa descarga elétrica no acrílico. Se você pegar um pedacinho, se assemelha, é idêntico ao desenho do todo, tá? Tem a mesma dinâmica, o mesmo formato. Agora eu vou passar um gifzinho para vocês verem, que é o seguinte. O gif começa com a orelha de um cachorro, só que na ponta da orelha de um cachorro tem a cabeça de um cachorro. E aí vocês vão ficar meio tontos, ó. Ó, o cachorro Akita, que a orelha dele é a cabeça de um cachorro. E na orelha da cabeça do cachorro tem outra cabeça do cachorro. E aí a gente fica aí para a eternidade, ó. Um cachorro com a orelha de cabeça de cachorro, que esse cachorrinho da orelha tem uma cabeça de cachorro nas orelhinhas, que aí vai e vai. Então fica olhando ó, lá, perto embaixo do nome geometria. Quando você fica olhando para o pontinho, você vai vendo que não para, né? Nunca atinge e sempre o que chega tem a mesma estrutura. É um cachorro com um olhar meio espantado, com a orelha, formada por cabeça de novos cachorros que tem o mesmo formato e aí sucessivamente. Então a gente ficaria aí a eternidade esperando ele parar, mas fractalmente não para, tá? Então as escalas vão mudando, ó. Em todo esse tempo que a gente está conversando, imagina qual o tamanho dessa orelhinha que a gente estaria vendo em relação à primeira que a gente começou. Estaria muito pequeno já. Então é assim que a gente segue até o infinito, imagina. Então isso basicamente é o fractal, tá? Vamos continuar. E agora vamos ver alguns exemplos na natureza, no universo micro. Sempre fazemos a questão de ressaltar que o universo não é só macro. Então dentro da experiência micro, olha por exemplo, quando você corta um repolho, no meio você vê a geometria, os alvéolos pulmonares dentro de um pulmão tem estrutura fractal, um próprio girassol, uma própria estrutura de um caracol. E aí, também no micro, gente, eu até botei separado para dar uma ênfase. Olha que beleza, que maravilha que é a estrutura da água ao se congelar. E olha que interessante essa foto que está embaixo aqui do meu vídeo. Olha o centro da imagem, olha que perfeição, olha o hexágono. Vocês vão começar a entender porque tudo é hexágono aqui na academia, né? Olha o hexágono com 6 pontas. Olha o crescimento, essas pontas fractalmente vão desenhar novas estruturas. Olha um hexágono grande em torno do hexágono pequeno. Ou seja, a própria natureza está ensinando a gente. Mas vamos adiantar, ainda na natureza micro. Outro exemplo de uma folha. Você pega uma folha de uma árvore e você vê que um folículo, não sei como é, não lembro na botânica, um pedaço da folha é semelhante à folha inteira. E um pedacinho pequeno dessa folhinha também é formado por pequenas folhinhas que se assemelham à folha inteira. Então as árvores, o crescimento da botânica é muito em cima de padrões fractais. Olha, por exemplo, aí, você faz um yakisoba, hein? E adora brócolis. Olha que maravilha que é um brócolis. É a estrutura fractal perfeita aí, mostrada para você. Repare que o brócolis, parece que são vários brócolizinhos formando um brócolis grande. E isso é um fractal, tá?
E aí, novamente, mais uma folha. Vocês podem ver, né, que cada folha se assemelha na sua composição, da mesma forma que a folha grande. Então, a natureza, a botânica, a água, enfim, tudo no universo micro você vai presenciar esse padrão natural que é o fractal. Agora, vamos sair um pouco do micro, vamos para o macro. Por exemplo, essa foto maior mostra um rio sendo visto de cima. E olha a disposição, né, dos braços do rio, formam uma estrutura fractal. É como se fossem vários riozinhos formando um rio grande, que é um rio grande formado de riozinhos, e aí não para, tá? Seus afluentes são iguais a riozinhos, com bracinhos, então é a mesma estrutura. Ou quando você olha aí a formação em lava, né, da lava se solidificando, formando esses braços, esses rios, ou uma formação de nuvens, quando você olha do avião aí, aquele mar de nuvens, ou até mesmo quando você observa um conglomerado de galáxias, tudo isso segue a geometria fractal. Continuando na macro, essa primeira imagem seria uma representação do nosso universo visível, que também segue o modelo fractal. Uma galáxia também segue o modelo fractal, da mesma forma que um conglomerado de galáxia segue a geometria fractal. Ou seja, vamos de uma galáxia a um conglomerado de galáxia, a um conglomerado de conglomerados de galáxia, estamos formando uma mesma estrutura. E aí, dando ênfase um pouco ao congelamento da água. Vamos ver, mais para frente, o porquê, o que tudo indica da água seguir esse padrão. Gente, eu sou fascinado por essas geometrias, por ver a riqueza de detalhes. Que quando você imagina uma gotinha, uma bolinha de água congelando, você imagina uma bolinha, pelo menos eu imaginava assim, aquela bolinha de água, com as moléculas todas mais agitadas, né? E aí esfriou, elas ficam mais lentas e fica aquela bolinha congelada. É isso que a gente enxerga de fora. Mas quando você coloca isso no microscópio, você vai vendo que a formação não é a bolinha fica dura, congelada. A cristalização segue uma geometria. E essa geometria é muito complexa. E segue o padrão fractal de crescimento, né, de formação. Olha essa imagem que está novamente aqui. Olhem todas elas, mas essa que está embaixo aqui do vídeo. Olha a perfeição do hexágono e dentro tem um pontinho. E se você se aproximar muito desse pontinho, você vai ver que tem uma estrutura de 6 pontas nesse pontinho. E em cada ponta desse hexágono vai crescendo uma nova estrutura fractal que vai gerar novos hexágonos, enfim, vai se crescer de uma forma fractal. Então todas essas imagens são incríveis, tá? Então o congelamento da água segue a mesma dinâmica. E a água é o nosso elemento chave aqui no planeta Terra, né? Inclusive para originar a vida. E por que a água segue essa geometria? Não só a água, como a natureza. Vamos falar de novo sobre malha espaço-tempo, que a gente falou nas aulas anteriores. Olha aí a nossa malha espaço-tempo. É isso aí. O que é isso aí? Pô, isso é uma cuba de gelo. Opa, por que eu coloquei como uma simbologia a cuba de gelo? Porque normalmente a gente faz o quê? Gelo, água solidificada nessa forma. Para que quando a gente quebre, torce, né? Gere um torque aí nessa cuba, caiam os blocos de gelo todos iguais. Isso representa, para mim, uma simbologia de que a água, em seu estado fluídico, um estado primordial, um estado mais energético, certo? Quando você diminui a sua energia, quando você condensa energia, quando você condensa informação, ela vai se congelar, ela vai se materializar, ela vai se cristalizar em uma forma. Que forma é essa? É a malha espaço-tempo. Então essa malha do universo, tudo que gera, toda a matéria que brota desse universo, ele segue essa forma. A matéria, ela segue esses padrões, e são padrões fractais. Tá? Então tudo na vida, toda a existência, ela segue esse modelo, que é o modelo fractal de realidade. E a gente vai ver que isso tudo são diversas formas de energia se fazendo presentes para a gente, porque estamos coexistindo em um intervalo de energia, que a gente chama de dimensão. Então, estrelas, buracos negros, átomos, galáxias, tudo que está no espaço-tempo está dentro dessa grande malha, dessa forma aí, que provém todas as dinâmicas, as leis, as propriedades, para o que a gente chama de existência. E vamos chegar no final a estudar o seguinte: o que é o vácuo? Né?
O que é esse espaço-tempo? O que é esse invisível? Porque a gente vê uma estrela aqui, a gente vê outra estrela aqui, entre uma e outra tem um vácuo. Teoricamente não tem nada. Mas como assim não tem nada? O que é o nada? Como é que existe a não existência? Como é que existe o nada? E vamos ver que o vácuo está muito além de ser o nada. A própria ciência acadêmica hoje, o movimento científico, está apontando para a densidade do vácuo ser de uma energia muito alta. Até criaram o termo matéria escura e outras hipóteses, outras ideias, outras teorias para estudar o que a gente chama do nada. E vamos ver aí, vocês estão vendo aí alguns desenhos, algumas representações, que nas próximas aulas nós vamos abordar um pouco como enxergamos até essas imagens. Mas essa imagem que está novamente aqui embaixo do vídeo é mais ou menos uma representação do que é essa rede. Então imagina essa rede não só em camadas, mas essa rede crescendo para todos os lados, em todas as direções, em todas as vibrações, em todas as frequências, em todos os parâmetros, seguindo o mesmo projeto de geometria. E a esfera é o limite, o evento horizonte, é a delimitação de um espaço finito. Um corpo, uma estrela, um átomo, qualquer coisa, vai estar limitado naquele arranjo. E o arranjo, ele segue um padrão para que haja a definição, a construção dessa matéria. E isso é que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse princípio, tá? Então fica aqui a ideia de fractal, uma ideia até simples de entendimento, e que vemos que vai do mais ao menos infinito em todos os parâmetros, em um crescimento ou uma quebra, gerando estruturas em escalas diferentes, mas seguindo propriedades dentro de uma mesma dinâmica. Então, estamos começando a aproximar aquele universo macro ou micro a uma mesma essência construtiva. E isso é uma coisa muito bonita de se apreciar, e para a gente aqui de uma forma leiga, de uma forma simples, para que vocês se motivem a buscar os novos conhecimentos. E ressaltando aqui mais uma vez, qual é o objetivo nosso aqui? É enxergar tudo de uma maneira diferente para nos tornarmos pessoas melhores, tá? E em cima desse leque de informações absurdo que a gente vai trazer aqui como proposta, vocês com suas habilidades, com seus conhecimentos, é que vão se aprofundar naquilo que te trazem mais afinidades e com isso, de uma maneira coparticipativa, vocês todos doando para a sociedade isso, que vocês possuem esses seus conhecimentos, suas habilidades, aí sim vamos construir um mundo bem melhor pra gente, tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. A viagem do conhecimento continua sempre. E vamos aí para a aula número 5 que está chegando, hein? Grande abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.